Olá galera, tudo bem? Espero que sim. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero retomar uma coisa da aula passada, que eu deixei em aberto para vocês e disse que não era uma questão que vocês teriam que entregar no Classroom. Era simplesmente uma questão que eu queria que vocês refletissem sobre ela. Eu tinha deixado dois conjuntos, conjunto de partida e de chegada, né? O domínio contra domínio. Então, conjunto A e conjunto B. E eu pedi para que vocês encontrassem alguma formulinha de fato, uma formulinha, um f de x igual a alguma coisa, de fato que essa fórmula levasse dois elementos distintos do meu domínio em um único contradomínio. Uma fórmula bem simples que é capaz de fazer isso é a fórmula x elevado ao quadrado. Por quê? O conjunto de partida, que é o conjunto do domínio, é o meu conjunto dos meus x. O meu conjunto de chegada é o meu conjunto dos meus y. Então, o que é que eu quero? Eu quero que você encontre dois valores diferentes para x que me levem para um único lugar em y. Se eu estiver usando essa fórmula aqui, por exemplo, ó, f de menos 1, no lugar do x eu troquei por menos 1, eu ficaria com menos 1 elevado ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, isso dá 1. Então, f do número 1 é 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, que dá 1 também. Ou seja, com essa formulinha, dois números diferentes aqui, menos 1 e o 1, estão chegando em um único número ali do outro lado. Então, era bem básica e existem várias outras. Todas as funções quadráticas que a gente vai ver daqui a um tempo têm essa característica. Dois números distintos conseguem te levar para o mesmo lugar. E isso, eu esperava que vocês já tivessem uma noção por conta da equação do segundo grau, onde às vezes a gente pode ter duas soluções. Então a gente vai seguir agora o nosso estudo das funções e a gente vai começar a falar sobre injetividade, ou funções injetivas, sobrejetividade, e bijetividade. A gente lembra que função, então, uma regra, né? A gente pode digitar uma regra que faz com que o meu x seja transformado no meu y, né? Vamos pensar assim. E agora a gente começa a falar, então, de fato, sobre as funções, os tipos dela. A gente começa, então, com uma função injetiva ou injetora, depende do livro, vai estar tratando o assunto com um desses dois nomes. Uma função f, que vai de x em y, ela vai ser chamada de função injetiva quando diferentes elementos de x estão associados a diferentes elementos de y. O que isso quer dizer? Se eu pegar um x1 diferente de um x2, isso vai implicar que o meu f de x1, ou seja, que a imagem da minha função para x1 vai ser diferente do meu f de x2.
Se a gente for analisar com aquela historinha do diagrama, é como se eu fizesse o seguinte, que eu tenho o meu conjunto A, que é o meu conjunto dos meus domínios, dos meus x, x1, x2, x3, e aqui eu vou ter o meu conjunto B, que é o meu contradomínio, e lembrando que a ligação do domínio com o contradomínio me dá o conjunto imagem, né? Aqui eu vou ter um y1, y2, y3. Quando eu digo que um x1 diferente de x2 tem um f de x1 diferente de um f de x2, quero dizer o seguinte, ó. É como se eu pegasse e associasse o x1 com o meu y2, o meu x2 com o meu y3, e o meu x3 com o meu y1. Ou seja, cada elemento diferente daqui é ligado a um único elemento diferente do lado de cá. Não pode acontecer aquela historinha do exercício que eu corrigi agora há pouco, onde dois elementos diferentes vão para o mesmo lugar. Então, uma função injetiva é isso. Todo mundo daqui é ligado com todo mundo de cá, uma única vez, é claro, né, para ser função, e elementos diferentes têm resultados diferentes. Em formulinha, um exemplo de função injetiva, por exemplo, seria essa daqui, ó. Um f de x igual a 3x mais 1. Por quê? Porque não existe um valor que eu coloque aqui para x. Ou melhor, não existem dois valores que eu coloque aqui no lugar do x, dois valores diferentes, que tenham um resultado igual. Então, isso daqui é um exemplo de função injetiva. Já essa daqui, por exemplo, ó, essa f de x igual a x ao quadrado menos 1, ela não é injetiva. Por quê? Porque a gente encontra valores diferentes, 2x diferentes, que vão para o mesmo lugar. Não é injetiva. Por exemplo, x igual a 1 e x igual a menos 1. Os dois vão para 0. Tá? Então, essa daqui não é injetiva, porque eu encontro dois valores que eu coloco aqui no lugar do x. E esses valores me dão imagens iguais. E essa daqui, por outro lado, acaba sendo injetiva, porque não vai existir um x1 diferente de x2, que vai me dar um f de x1 igual a um f de x2. Tá? Então, a nossa função f de x, ela é injetiva se e somente se eu tomar x1 e x2 pertencentes ao meu conjunto A e x1 for diferente de x2, isso vai implicar no quê? Isso vai implicar que f de x1, ou seja, a imagem da função no ponto de x1, é diferente de f de x2. Então, assim, ó, pela contrapositiva, dizer isso daqui quer dizer o quê? Se o meu f de x1 é igual ao meu f de x2, isso implica que o meu x1 é igual ao meu x2. Vamos olhar aqui o seguinte exemplo. A gente tem uma função p que vai de inteiro em inteiro, onde a minha função p pega cada elemento x pertencente a esse conjunto aqui de domínio
e associa com a função p de x igual a 2x menos 1, ou seja, ela pega o dobro de p e subtrai 1. Quando o meu x é igual a 0, a gente fica com 2 vezes 0. 0 menos 1 dá menos 1. Quando o meu x for igual a 1, a gente fica com 2 vezes 1. 2 menos 1, 1. X igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. X igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Ou seja, essa lei de formação aqui, ela pegou cada elemento do meu conjunto aqui de partida do meu domínio e levou num único do meu contradomínio, é o meu conjunto de chegada. Repara o seguinte, cada número então ele é associado aqui a um único número, tá? Cada carinha desse meu conjunto aqui de partida, do meu domínio, ele é associado a um único elemento do meu conjunto de chegada. E mais do que isso, o seguinte, não importa quais forem os pares de elementos que eu pegue aqui do meu conjunto de partida, para cada 2 eu vou ter 2 imagens diferentes. Para cada 2 imagens distintas, eu vou estar indo para 2 elementos do meu domínio diferente também, tá? Vou colocar 2 exemplos aqui e vocês vão me falar desses 2 qual deles é uma função injetiva e qual não é. Lembrando o seguinte aqui, né, que nesse caso aqui a gente tem uma função, não importa que está sobrando gente aqui no meu conjunto B, que é o meu conjunto de chegada, o que não pode é sobrar gente aqui no meu conjunto de partida, né? Todo mundo do domínio, para ser função, tem que ter uma imagem, mas nem todo mundo da imagem, no caso não, do contradomínio, vai precisar ter algum elemento correspondente no domínio. Então, com isso a gente encerra a nossa aula sobre função injetiva e na próxima aula eu já passo para a parte de função sobrejetiva.